Gente, vamos lá. Seguinte, eu postei uns stories anteriores sobre reconhecimento, né? E esse é um assunto que eu gosto pra caramba, sobre reconhecimento. Eu coloquei uma enquete, então eu consegui perceber um pouco, né, do que vocês pensam sobre reconhecimento, do como é feito o reconhecimento na empresa de vocês. E eu vim trazer um pouco aqui a minha opinião sobre reconhecimento, trazer um pouco do que eu já aplico, né, do que eu acho do que eu sei que é o ideal aplicar. Então, assim, quem já tá aí, fala pra mim se vocês já pararam um minuto pra pensar sobre reconhecimento na vida de vocês. Se vocês já pararam algum tempinho que fosse pra pensar sobre esse assunto reconhecimento. Então, reconhecimento tem a ver também com o papel de líder que o enfermeiro executa, tá, gente? Então, presta atenção. Por quê? Eu sei que o principal déficit da enfermagem é sair da faculdade sem saber liderar, ou assim, tendo insegurança para liderar. E o reconhecimento tem tudo a ver com o nosso poder de liderança e em ter colaboradores motivados, tá bom? Vamos lá? Ó, na pesquisa que eu fiz aqui no Instagram sobre o reconhecimento foi o seguinte: eu perguntei se existia um fluxo de reconhecimento. As pessoas que responderam, só 31% disse que existe um fluxo de reconhecimento. Assim, tipo, algum mecanismo já é estipulado pela instituição para o colaborador ser reconhecido, tá? Então, pouquíssimas pessoas têm, apenas 31%. Perguntei também se as pessoas recebem feedback com frequência, porque o feedback é uma forma de reconhecimento, tá? 39% só falou que tem feedback com frequência. Então, você imagina que 60% das pessoas que estão no ambiente de trabalho não recebem feedback com frequência. Talvez receba uma vez por ano, porque o hospital pede, ou então a instituição pede que seja uma vez por ano, né? Avaliação de desempenho. Receber elogios. Apenas 40% diz que recebe elogios com frequência, né? Elogio e feedback eu vejo como coisas diferentes, tá? Elogio é uma coisa positiva, o feedback nem sempre é positivo, mas o feedback é um retorno de como está o seu trabalho. Seja ele bom ou ruim, é importante a gente ter esse feedback. Coloquei aqui, com que frequência... Então assim, primeiro eu perguntei com qual frequência que as pessoas eram reconhecidas e depois eu perguntei com qual frequência eles reconheciam aos outros. E 76%, graças a Deus, falou que reconhece os seus colegas com frequência, tá? Ao 24% falou que reconhece às vezes. Alguma dessas pessoas também tá naquele grupo das pessoas que não recebem feedback. Isso é bem interessante, né? As pessoas talvez não recebam feedback, não recebam elogios e também não dão elogios, tá? Então vamos lá. Pra quem tá entrando aí, gente, tô falando sobre reconhecimento, que é um assunto importantíssimo para o líder na enfermagem, para líder em qualquer lugar, mas como nós somos enfermeiros, estamos falando sobre enfermagem, certo? Como começou a me chamar a atenção essa história de reconhecimento? Vou explicar pra vocês. Por isso que eu perguntei no começo da live, quem já parou pra pensar sobre esse assunto, né? Porque até então, antes do coaching, eu nunca tinha parado pra pensar muito nisso. Tinha uma avaliação de desempenho no meu trabalho, aí eu pensava assim, poxa, minha avaliação de desempenho, tá, tinha lá um retorno mais ou menos, né? Nunca parei pra pensar direito sobre isso. Ao fazer o coach, eu aprendi que o ser humano tem 3 necessidades básicas, tá? Não são as necessidades de Maslow, que tem a pirâmide de Maslow, né? Que eu até notei aqui algumas coisas. Fisiologia, segurança, não é nada disso, tá? São 3 necessidades humanas básicas. Gente, meu suporte caiu. Então, assim, quais são essas necessidades humanas básicas? Ser ouvido na essência, tá? Primeiro. Então, assim, ouvir a pessoa na essência. Realmente, a hora que a pessoa for falar com você, você está com ouvido no que ela tá falando, tá? Outra necessidade humana básica é ter o direito de errar. Isso inclui muito no processo de coaching, porque quando a gente tá aplicando o processo de coaching, eu entendo que aquela pessoa que tá ali, ela teve melhor intenção mesmo quando ela errou, tá? Então, então vamos recapitulando. O ser humano tem a necessidade de ser ouvido na essência, ter o direito de errar, tá? E ser reconhecido, ser notado, ser amado. A partir disso, eu comecei a prestar muita atenção nessa parte, porque na verdade você... Oi, Goguinho! Boa noite. Goguinho, tô falando sobre reconhecimento.
Você ser reconhecido tem que estar relacionado com você ser ouvido na essência, né? Quantas vezes você vai falar alguma coisa lá no seu trabalho e a pessoa não está te ouvindo de verdade, né? Aham, tá no computador, tá bom. Ah, entendi, tá certo. Você se sente ouvido quando você é tratado dessa maneira? Quando você tá falando com a pessoa e a pessoa tá com foco em outro lugar, né? Então, assim, essas são as 3 necessidades humanas básicas, tá? Quando o ser humano não alcança essas necessidades, pode prestar atenção. Se você tá lá, você trabalha pra caramba e ninguém fala assim, meu, como você trabalhou hoje, né? Ou seja, oi, boa noite, tia. A minha tia linda. Tia, eu tô falando sobre reconhecimento. É minha segunda live hoje, tá? Da minha vida. Então, assim, a minha tia, a gente mora lá em Bauru. Então, eu estava falando sobre as necessidades. Quando as necessidades não são alcançadas, o ser humano tem a tendência a ter uma série de problemas. Ele fica irritado, ele perde a autoestima, fica insatisfeito, né? Tem baixa motivação, acho que eu já falei. Às vezes até alterações emocionais, como por exemplo insônia, alguma coisa desse tipo. Então é super importante que a pessoa seja reconhecida, seja notada. O reconhecimento tem a ver com o engajamento do profissional e a motivação. Como você vai se sentir motivado se você faz alguma coisa e ninguém te nota? Você fala assim, pô, não vou fazer mais porque eu não tô notando, não estão percebendo, não estão me dando o devido valor, né? As pessoas, elas trabalham melhor e elas trabalham mais se elas sentem que o trabalho delas está sendo valorizado, certo? Então, você imagina aqui que na pesquisa que eu fiz, apenas 40% recebe elogio. Na verdade, sim, 40% não é uma quantidade tão pequena, mas não pode ser maior? Não pode ser melhor isso? Não é? A gente não pode, de repente, ter nossos valores mais... aliás, sermos mais valorizados, né? Essa que é a palavra, na verdade, tá? O que mais eu coloquei aqui de legal? Algumas coisas que as pessoas dão desculpa para não reconhecer as outras. Não tenho tempo. Se eu fizer um reconhecimento, a pessoa vai sempre achar que é assim, que vai sempre estar esperando alguma coisa de mim. Vou fazer reconhecimento na hora certa. Na verdade, gente, reconhecimento pode ser uma simples atitude, né? Falta empatia, Goguinho, verdade. Uma atitude tipo assim, se o seu colega passou por você, por exemplo, e tirou uma medicação lá do seu paciente, e você fala, tá bom, obrigado. Meu, isso tá bom, é bacana, obrigado, mas obrigado talvez seja uma coisa até comum. Mas depois, de repente, no final do plantão, se você falar assim, nossa, você me ajudou tanto hoje, eu vi como tava corrido pra você e você conseguiu parar um pouco pra me ajudar. Muito obrigada, isso fez a diferença no meu dia. Você vai estar fazendo diferença no dia dessa pessoa também. E essa pessoa vai, com certeza, te ajudar muito mais outras vezes. Você vai ser aquele seu parceiro que quando você precisar, ele vai te ajudar, porque ele sabe que você o reconhece. Isso tem a ver, gente, com uma coisa que a gente chama de gatilho mental, que é um gatilho da reciprocidade. Pode perceber, quando você elogia, a tendência a receber elogio é muito grande. Então, assim, quando você percebe que a pessoa tá fazendo algo por você, a pessoa vai começar a te perceber melhor, porque isso chama reciprocidade. Sabe tinha aquela frasinha bonita que uns tempo atrás estava na moda, reciprocidade X, né? As pessoas falam sem nem saber. Então, assim, reciprocidade é você fazer algo pra pessoa, aquela pessoa reconhecer que você fez e fazer o mesmo por você, porque ela se sente, não digo na obrigação, mas ela se sente devedora de também te fazer bem como você fez bem pra ela. Certo, turma? Dinheiro não é o único modo de reconhecer um colaborador. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso que aumentar meu salário, eu vou trabalhar mais. Será que se aumentar seu salário você vai trabalhar mais, melhor? É o dinheiro mesmo que te move? Pensa nisso. Às vezes você é promovido, o dinheiro você vai ganhar mais, porém você vai continuar insatisfeito com aquela instituição. Por quê? As pessoas podem não estar te olhando com o devido valor, né? Com o devido carinho. O que as pessoas colocaram no teste, nas enquetes que eu coloquei anteriormente? Como eles percebem que eles vão ser... Como que eles perceberiam que eles estão sendo reconhecidos? Através de elogios, feedback e promoção. Esses foram os itens que mais apareceram, tá? As palavras mais comuns. Uma outra coisa que eu quero falar, que é uma frase que eu não concordo muito, mas eu não comecei a concordar a partir de um pouco tempo, porque até então eu achava a frase bacaninha,
Aquela frase assim, elogie em público e chame atenção no particular, né? Vocês sabem que às vezes o profissional não quer ser elogiado em público. Às vezes o profissional é tímido. Então, o que eu acho bacana? Você reconhecer as pessoas conforme o perfil de cada um. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um perfil. Então, assim, conheça antes o seu profissional, o seu colaborador, para você ver que tipo de elogio que ele gosta mais. Falar assim em público, é até legal, mas isso não intimida às vezes uma outra pessoa que tá lá do lado? Às vezes você falar no tete a tete, no particular, olhar no olho daquela pessoa e falar pra ela o que realmente ela fez de bom, isso não tem um valor muito maior do que você falar às vezes na frente de um posto pra todo mundo ouvir? É um pensamento meu, tá? Eu não concordo, eu não tenho essa frasezinha aqui pra não esquecer de falar pra vocês. Então, gente, aqui, o que eu tenho de item aqui, por exemplo, quando essas necessidades, elas são atingidas, o colaborador vai ter sim vai ter uma melhora da performance dele, tá? Prestar atenção, ouvir nas entrelinhas o que a pessoa tá falando. Às vezes ela fala uma coisa, mas o olhar dela diz outro, a postura corporal diz outra coisa. E tem uma coisa ali atrás que, se você ficar bem atento, você consegue prestar atenção no que aquele profissional tá te falando, tá? Isso é ouvir na essência. Imagina você sentadinho de frente pra pessoa, falando, ouvindo e prestando atenção em tudo que ela tá falando no corpo dela. Isso, ela já vai se sentir mega valorizada. Valorizar as capacidades. Então, quando você reconhece a pessoa, você nota ela, você tá valorizando a capacidade daquele profissional. Isso também dá um up pra pessoa, tá? E assim, eu falei sobre a intenção positiva, né? Que você pode perguntar pra pessoa, assim, na área da saúde, esse negócio de erro é muito complicado. Os erros são praticamente inadmissíveis, né? Pode levar uma pessoa à morte, pode prejudicar a saúde de uma pessoa. A pessoa pode sair de onde ela entrou pior por conta de um erro, né? Porém, assim, o que eu acho importante pra gente, Alice, não é passar a mão na cabeça da pessoa. Oi, Lu, minha parceira de ideias. Tudo bem? Não é passar a mão na cabeça da pessoa, mas, porém, também não julgá-la e não puni-la de uma forma muito severa, tá? Isso também tem a ver com aquela questão que eu falei no final de semana, sobre as pessoas terem medo de assumir os erros, porque elas têm medo de ser punidas, né? E com isso, esconder falhas importantes, às vezes, em um processo. A falha, gente, às vezes não tá no profissional, às vezes a falha tá no processo. Então, às vezes o processo tem que ser tratado. E por isso é importante, quando o profissional errar, ter muito cuidado para não julgá-lo e não criticá-lo e não culpá-lo. Então, tem que ouvir, investigar o que aconteceu, compreender a intenção positiva daquela pessoa, certo? O que eu acho que é importante para finalizar. A gente sempre espera reconhecimento da empresa, do chefe, do gestor, do colega. Isso, assim, o reconhecimento é importante, porém, o que você está fazendo para se movimentar? A questão de elogiar os colegas eu acho que é importante, que, como eu falei, gera a reciprocidade. E uma outra coisa que para mim é muito importante é você ou eu, né, nós nos reconhecermos primeiro. Eu me reconheço como um bom profissional e reconheço minhas qualidades, conheço o meu valor e eu consigo, assim, reconhecer o valor nos outros. É um ciclo, né? Acaba virando um ciclo. Eu me reconheço, a partir do momento que eu sei do meu, o quão eu sou um profissional ou que ajuda, ou empático, ou que escuta, eu vou reconhecer isso nos outros, eu vou expressar isso e as pessoas vão também expressar pra mim. E é aquela coisa a corrente do bem. Eu faço bem para uma pessoa, aquela pessoa vai fazer bem para outra, e isso cria um ambiente de trabalho mais harmônico. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: reconhecimento é importante, da chefia, do local, do colega, do paciente é super importante, porém, o nosso autorreconhecimento é mais importante ainda, tá? Imagina só, você se reconhecendo. Quando a gente se reconhece, a gente tem um engajamento para trabalhar melhor, você vai trabalhar melhor. Isso vai, consequentemente, criar um ciclo de mais valorização, entendeu? Você vai se valorizar e o outro vai te valorizar muito mais. Era isso que eu queria falar, tá? Sobre reconhecimento, que é um assunto que eu amo de paixão, eu acho super importante.
E você não precisa ser um grande gestor, você não precisa ser um diretor, você não precisa ser um supervisor, não precisa ser um coordenador para valorizar as pessoas que estão ao seu redor, aos mínimos detalhes. Coisa pouca. Como eu falei pra vocês, nossa, tirou essa medicação pra mim, obrigada. Tá? O Goguinho, meu amigo, a Aline tá falando aqui, eles não são reconhecidos mesmo, é uma judiação. Eu sempre elogio porque trabalhamos juntos e somos importantes de modo igual. O Gogo é casado com a Aline é médica, né? Então a Aline sabe do que eu tô falando, que realmente é a nossa área da saúde. Não acho que é só a área da saúde, tá, gente? Eu acho que é um hábito, de repente uma cultura, não sei se é brasileira, que coisa que que assim, de não reconhecer as pessoas. Eu não sei se é medo de reconhecer e alguém passar por cima, medo de reconhecer e perder o lugar, ou então é mesmo hábito, é cultura de só venha nós e não doar, né? Então, Aline, obrigada, viu, Google? Fala pra Aline, manda um beijo pra Aline, e é isso mesmo. Também é um médico reconhecendo que a enfermagem não é tão reconhecida. Ficou meio contraditório, né? Muito obrigada, Goguinho, pela sua participação. Ó, aqui... Oi, Denner, tudo bem? Ó, a minha tia falando, né? Seu primo não gosta de ser elogiado em público, tá vendo? Por quê? Ele tem, talvez, um perfil mais tímido. Então, já pensou? A pessoa não precisa falar lá no meio do corredor, fulano, você foi maravilhoso, espetacular. Não é, né? Cada um tem um perfil. Andresa, também acho. Às vezes a pessoa não precisa de que todos notem, apenas quem realmente é necessário. Além de outros involuntariamente se motivar. Nossa, peraí. Ah, entendi. A Andresa também não concorda que o colaborador seja elogiado em público. Ela acha que realmente só para quem é necessário. Eu concordo. A não ser que tenha algum esquema, por exemplo, assim, vamos pôr aqui no quadro tiveram mais elogios no mês, alguma coisa desse tipo, né? E aí, mas é uma coisa que todo mundo vai estar sabendo que no final do mês vai ter aquele quadro, no final do ano vai ter aquela homenagem, né? É diferente, eu concordo. Ai, gente, liderança, que é um assunto que todo mundo tem, às vezes, muita dúvida aí. Ai, meu Deus, como é que eu vou liderar, pelo amor de Deus? Como é que eu vou ter respeito da equipe? Gente, ter respeito da equipe você vai conquistar ao você reconhecer cada profissional individualmente, tá? Isso é um passo muito importante. A pessoa vai te olhar com outros olhos a partir do momento que você perceber o que ela faz de melhor. E tem uma coisa muito interessante que é assim, quando você reconhece o que ela faz de melhor, ela começa a fazer aquilo melhor ainda. Isso. Você não entra às vezes no quarto do paciente, o paciente fala assim, nossa, aqui à noite passou aquela enfermeira, foi tão bom, foi tão legal. Manda uma mensagem pra pessoa. Fala assim, fulana, entrei no quarto do ciclano e ele gostou muito do seu trabalho. É uma coisa simples e que a pessoa vai saber que o trabalho dela tá sendo visto, entendeu? O liderado tem que saber o que você espera dele. É isso, né, Lu? O liderado tem que saber o que a instituição espera dele, o que o paciente espera dele. Se ele não sabe o que a instituição espera, se ele não sabe o que o líder dele espera, ele vai ficar patinando, ele vai fazer uma coisa que ele acha que é boa, fazer outra coisa que ele acha que é boa. Mas assim, nem todos têm esse retorno, né? Olha, eu espero de você isso, né? Mas a gente faz a nossa parte, fala você pro seu colega. Fulano, olha, nossa, eu espero muito que nossa parceria aqui seja assim, assim, assado. Vocês a respeito desse assunto que é super mega importante e não é bobeira, tá? Não é simplesmente, bater nas costas do colega e falar, nossa, que bacana, tal. É mais que isso, é realmente olhar no olho e ter a empatia pela pessoa e realmente agradecer pela presença dela ali ao seu lado, porque ela sai de casa, às vezes ela pega transporte, ela passa por dificuldades e ela tá ali do seu lado ou do lado do paciente, né? E isso deve mesmo ser reconhecido. Tá ficando fofo, né? É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A live